Hoje eu vim falar sobre um assunto polêmico, polêmico na minha vida e talvez possa ser que eu esteja mexendo num vespeiro. Sempre que eu posto algum vídeo aqui, até nas minhas outras redes sociais, uma ou outra pessoa pergunta sobre a minha mãe, sobre a história de vida da minha mãe, sobre o que aconteceu com ela, por que que ela fez. E eu nunca falei sobre isso, até porque quando a minha mãe faleceu eu tinha 2 anos. Então, o que eu vou contar aqui hoje são coisas que me falam desde a minha infância até agora. Deixando bem claro que eu não vou citar o nome de ninguém, então, se esse vídeo chegar a estourar a bolha, né, em pessoas que se sentirem ofendidas, enfim, eu não vou estar falando o nome de ninguém, tá? E por que que eu quero falar isso agora? Porque, assim, esses dias eu tô muito melancólica, eu não sei o que que tá acontecendo, eu já falei pra vocês, eu não sei se meu remédio não tá valendo, enfim, não sei. Mas esses dias eu tô bem estranha, sabe? Bem sentimental, aquele sentimento esquisito. Uma coisa que já tinha uns 2 anos que eu não ficava justamente por causa do tratamento. Então eu quero aproveitar esse momento pra poder falar esse assunto que, obviamente, é um assunto um tanto quanto difícil pra mim. A minha mãe faleceu, ela tinha 23 anos, eu tinha 2 anos e o meu irmão tinha 4. Ou 4, ele é 2 anos mais velho que eu. E eu acho que todo mundo aqui já sabe que a minha mãe fez isso. Ela já tinha tentado outras 2 vezes, tá? E na terceira vez ela acabou indo. Ela fez um... Não, eu não vou falar como que foi não, tá? Mas, enfim, ela faleceu, me deixou com 2 anos e o meu irmão com 4 anos. E eu não vou entrar na história do meu irmão, porque eu já relatei aqui. Tá, vamos lá, o que que eu sei. O que eu sei é que a minha mãe sofreu desde a infância com a família dela, tá? A mãe dela não era uma pessoa fácil. A minha mãe também não era uma pessoa fácil, mas creio eu, pelas coisas que eu escuto, que era por muita coisa, por transtorno que ela provavelmente tinha. Inclusive, o meu psiquiatra me disse isso, e também por causa da vivência. Ela sofreu coisas que, infelizmente, eu não posso falar aqui, mas falando desse jeito, vocês já vão poder imaginar. E aí, com 12 anos, o que eu soube, e assim, existe um embasamento muito forte para eu acreditar que é realmente verdade. Inclusive, o pai do meu irmão também contava essa história para ele. Então, né, se eu soube daqui e o meu irmão soube de lá, é muito difícil que seja mentira. Que uma das irmãs dela, da minha mãe, levou ela, tipo, 12 anos, gente, né? A minha mãe não tinha como ela falar que sim. Irmã mais velha pegou ela e levou ela pra um... E ali ela foi, né? E uma parte que eu soube bem adulta, né, que meu irmão contava, é que os caras lá, a minha mãe nesse lugar, por ela ser muito nova. Aí eu falo pra vocês, ela já sofreu tanto. E aí com 12 anos ela sofre isso. Então, que cabeça que vai ficar saudável, né? E aí, pulando dessa parte, né, ela ter sofrido com a família dela, ela ter vivido coisas que, né, que eu soube, e ter acontecido isso com 12 anos. Inclusive, existe uma história, gente, que eu não sei se é verdade, eu soube depois de adulta também, é que nessa época ela engravidou de um cara, um dos clientes lá, mas por ser nova demais, essa irmã pegou o bebê e entregou pro pai, que, enfim, era um homem mais velho, não sei. Eu não sei se realmente existe essa pessoa, se realmente existe esse irmão. Meu pai fala que a minha mãe nunca tocou nesse assunto pra ele, então, né, não sei se é verdade. E aí ela pegou e foi embora pra Minas, não sei com quantos anos, eu sei que quando ela voltou, ela tinha o quê? Ela morreu com 23, o meu irmão tinha 4 anos, né? 19, 20, 21, 22, 23. Então ela voltou pra cá com 19 anos, porque meu pai pegou ele bebezinho. E aí ela foi pra Minas e se juntou com o pai do meu irmão. O meu irmão sempre me contou que o pai dele mesmo falava que ele não foi um bom marido pra minha mãe.
O pai dele bebia muito, parece que até era agressivo com a minha mãe, ficava xingando ela por causa do passado dela, tanto que a minha mãe saiu fugida de lá pra cá, com meu irmão com 4 meses de vida, apenas com a roupa do corpo. Então, assim, mais uma parte que provavelmente era verdade, né? Que meu irmão me contou que provavelmente foi verdade, pelo fato dela ter fugido de lá pra cá. E aí, aqui, ela conheceu o meu pai e eles se juntaram quando meu irmão era bem novo. Pelas palavras do meu pai, o relacionamento deles era conturbado pelo fato da minha mãe ser doida, né? Eles brigavam e teve uma parte assim que a minha mãe começou a surtar, e aí meu pai conta que à noite ela ficava tentando ele. Então, foi um relacionamento bem conturbado por conta desse fato aí, né? Também são coisas que eu fico sabendo, né, gente? Lembrando que eu não vivi nada. Minha avó fala assim, sua mãe era esparolada, ela brigava por qualquer coisa, falava gritando assim, igual você fala, porque, tipo, eu converso muito e a minha voz é super estridente e super alta, né? E aí minha avó fala, minha tia fala que minha mãe falava assim, igualzinho eu falo. Inclusive, eu me acho um pouco parecida com ela. Eu vou procurar aqui uma foto, a única foto que eu tenho que mostra um pouco do rosto da minha mãe, e vou colocar aqui pra vocês, tá? Uma foto bem ruim, mas talvez dê aí pra vocês terem uma ideia. E aí aconteceu, né? Com essa idade, a minha mãe fez o que fez e foi de arrasta. E depois que isso aconteceu, eu quero deixar bem claro o seguinte, o meu pai, ele mora nessa rua, toda a família da minha mãe nessa rua aqui. Na época, a mãe da minha mãe, né, que hoje é falecida, se não me engano, ela faleceu, eu tinha 16 anos. E eu não tive convívio com eles. Não tive um tio ou outro, quando me via na rua, vinha, me cobrava benção, alguma coisa assim, mas não vinha na minha casa, eu também não ia na casa deles. A minha avó não procurava saber de mim, não procurava saber se eu tava viva, se eu tava bem, se eu tava precisando de alguma coisa, não ia na minha casa, não me mandava me chamar lá. Então, tipo, convívio com a família da minha mãe foi muito, muito pouco. Inclusive, eu tenho tios até hoje, irmão da minha mãe, que eu não conheço. Vários primos que eu também não conheço. E aí, gente, quando foi... Eu não sei o ano, assim, ao certo, mas deveria ser 2014, 2015. Uma senhora, irmã da minha mãe, resolveu aparecer na minha vida. Sendo que eu acho que eu nem conhecia ela pessoalmente, pra te falar a verdade, até essa época. Só sabia da fama, enfim, que eu também não posso entrar em muitos detalhes aqui, porque senão vai ser a mesma coisa de eu estar falando o nome. Mas assim, eu acho que queria fazer a mesma coisa comigo, né? Então, só por aí, vocês... Quem for mais, né, vai pegar aí no ar. Ela me encontrou no Facebook. Na época não era nem Instagram, era Facebook. Me mandou mensagem, eu estranhei. E ela começou a falar um monte, que eu era linda, que eu lembrava a minha mãe. E começou a falar que a minha mãe era isso, que a minha mãe era aquilo, que a minha mãe era doente, não sei o que tem. E aquilo foi me fezando. E aí eu peguei e mandei pra ela, falei assim, escuta... vocês nunca ligou pra mim, né? Você nunca ligou pra mim, eu mal te conheço, por que você tá aparecendo agora? Aí ela usou um monte de desculpa, que não, que eles nunca me procuraram, por conta da minha madrasta, coisa que não tem nada a ver, né, gente? Porque que no português o cu tá a ver com as calças, porque se fosse por conta disso mesmo, poderia muito bem falar pra qualquer pessoa, não, pega ela e traz ela aqui. Então é uma desculpa que cai por terra. E aí eu questionava ela, que já tinham me dito, inclusive um tio meu, que é um que eu tenho assim um pouco mais proximidade, irmão da minha mãe, ele mesmo já me contou que a mãe dela batia tanto nela, que uma vez a cabeça dela até inchou. E aí eu fui questionar isso pra ela, sabe? E ela me disse que não, que eu era mãe, que eu sabia, que a minha mãe era custosa, então por isso que a mãe dela acabava passando os limites, sabe? E aí ela começou a entrar num assunto que todo mundo, tipo, todo mundo me falou que era mentira. Todo mundo. Que ela ficou com a minha mãe até o último momento, que ela ficou com a minha mãe no hospital, e todo mundo fala que isso é mentira.
Tipo, que ela não teve, sabe, esse momento da minha mãe, momento nenhum. Quem ficou no hospital com a minha mãe foi meu pai. Quem ficou com a minha mãe até o último momento foi o meu pai. E aí eu comecei a chorar muito, porque, gente, esse era um assunto que me machucava tanto, tanto. De uns tempos pra cá, eu consigo, tipo, sabe, falar, mas assim, é claro que é uma coisa que pega no calo da gente, porque querendo ou não, é coisas que vai mexendo com a cabeça da gente ao longo do tempo, sabe? Meio que vai machucando a gente, coisas que você vai escutando, que você vai pensando. Porque antes de saber de tudo, de começar a entender, começar a saber, eu confesso pra vocês que eu tinha raiva da minha mãe. E eu espero que eu não seja julgada aqui, tá, gente? Porque só quem tem o sentimento é a gente. Eu pensava assim, como que ela fez isso, sabendo que tinha eu e meu irmão criança? E assim, eu pensava que era por conta de homem, né? Eu pensava que era por ciúme do meu pai. Então, eu questionava muito, eu tinha raiva dela, apesar de sentir aquele sentimento de, poxa, eu queria entender como que é o sentimento, né? Como que era chamar ela de mãe, porque eu nunca aprendi a chamar ninguém de mãe, sabe? Então, eu tinha aquele negócio. Só que depois eu fui entendendo, eu fiquei adulta, a pessoa foi me contando uma coisa, a outra foi me contando outra. Eu fui entendendo que existe transtorno, existe depressão, existe traumas e traumas fortíssimos, que era uma coisa que, gente, 100% de certeza que a minha mãe tinha demais, sabendo da vida dela da forma que eu sei. E um dia eu vou ter a liberdade, eu vou ter a coragem de escancarar assim, sabe? Sem ter medo de nada e nem de ninguém. Mas voltando, e aí essa tia me infernizando, e eu falei isso pra ela, e ela falou assim que eu era casada, eu sabia o amor de uma mulher pra um homem. E aí eu peguei, eu chorando, e eu sofrendo demais. Meu marido falou assim, bloqueia essa desgraça dessa mulher. E aí eu peguei e bloqueei, né? Depois eu fui contar pro meu pai ficou com muita raiva. Meu pai falou assim, ela queria te fazer o que ela fez com a sua mãe, né? Te deixar doida e tal. E provavelmente ela teria uma intençãozinha a mais também, porque na época eu era... não que eu vou falar que eu tô feia, tá, gente? Porque senão vai achar que eu tô vitimizando aqui. Mas na época eu tava mais bonita, né? Tava no auge mais da juventude. E aí eu cortei relação de uma vez por todas, bloqueei, depois eu fiz o perfil no Instagram, apareceu de sugestão pra mim, não sei porque, já bloqueei antes de me encontrar, sabe? Não quero contato nenhum. Prova de que muita coisa era verdade também, se referindo à minha avó, à criação, porque assim, eu não tive contato, mas gente, muito pouco, muito pouco, tanto que eu não tinha sentimento nenhum de vó por ela. E isso aí eu falo mesmo abertamente, porque a culpa não foi minha, a culpa foi dela que não me cativou. Tanto que a minha avó, que é mãe do meu pai, vocês veem o jeito que eu amo e que eu cuido dela, né? Por mais que eu não fale. Eu tinha mais ou menos de 14 para 15 anos. Um dia minha avó me chamou na casa dela, a mãe da minha mãe, e ela começou a me falar que queria deixar a casa dela pra mim, né? Porque todos os filhos dela tinham seu cantinho, tinha sua casa. E o que ela queria fazer pra minha mãe, já que ela não podia, ela queria fazer pra mim. Então aí pra mim já foi um sentimento meio que de culpa, né? Foi acordado com os filhos enquanto ela era viva e tal. E só um spoiler, eu não fiquei com essa casa, tá? Mas enfim, talvez seja um assunto pro outro vídeo também. E aí ela pegou e deu câncer, sabe? Tipo, gente, muito pouco tempo depois disso. Até parece que ela tava adivinhando, sabe? Ou talvez já tava sentindo, né, que o corpo tava dando sinal, por isso que ela quis falar logo. E aí ela deu câncer e ela ficou muito ruim. Ela teve câncer na garganta e no pulmão. E fez o tratamento tudo. E aí não teve mais jeito, o médico mandou pra casa pra, né, falecer em casa. E aí eu lembro que eu ficava sabendo notícia que ela tava ruim, mas ela nunca falecia. E aí começou a chegar nos meus ouvidos que ela não falecia porque eu precisava dar o perdão pra ela. Perdão de que eu nem convivi com ela, né? E aí chegava no meu ouvido, sempre chegando no meu ouvido. Falei, gente, eu vou lá ver ela, né? Vou falar que perdoo, seja lá de quê. E aí, seja o que for. E aí eu fui, falei, ela faleceu, não fui no velório, porque eu acho uma hipocrisia muito grande você não ter um convívio com a pessoa, sabe? Você não ter aquele afeto nem nada. E só porque a pessoa faleceu, você vai lá, tipo, não foi nem por maldade nem nada. Foi porque eu achei que não fazia sentido pra mim. E pronto, ela faleceu. Pra mim foi... eu não vou falar assim que, ai, coisa boa, não achei isso. Mas foi o sentimento de
sei lá, uma conhecida minha que eu vejo só por vista aqui, eu saber que faleceu, nossa, coitada, faleceu assim, pronto, sem nenhum pingo de sentimento. E aí, depois que ela faleceu também, o assunto da casa, eu não fui atrás, soube alguns rumores, não fui atrás justamente por isso, mas também uma coisa que, tipo, pensei assim, gente, eu vivi a vida toda, né, sem ela, sem a ajuda dela. Agora, depois que ela foi, eu vou precisar? Graças a Deus, não precisei. Então, esse é um resumão, gente, sobre a história de vida da minha mãe. Eu sei que ficou um resumo assim, ai, Angélica, você deixou tantas coisas nas entrelinhas, mas é porque eu realmente não posso. Mas um dia eu vou poder e eu vou vir aqui falar pra vocês, assim, escancarar abertamente tudo que eu tenho vontade e as coisinhas, assim, que eu sei, sabe? Ah, voltando a falar sobre o psiquiatra, quando eu comecei a tratar com esse psiquiatra, a gente faz uma investigação de transtorno afetivo bipolar, né? Que é o transtorno que provavelmente eu tenho, porque, gente, diagnosticar esse tipo de coisa leva tempo, mas os meus sintomas se enquadram mais nisso. Tanto que eu faço tratamento para isso e funcionou todo esse tempo. Mas quando eu fui tratar com esse psiquiatra, e aí ele foi fazer anamnese comigo, né, saber sobre o meu passado, sobre como era a minha cabeça e voltar lá atrás, como era a vida da minha mãe, o que aconteceu com a minha mãe, a vivência da minha mãe. E eu falei, tipo, coisas que eu tô falando aqui, sabe? Coisas que me contaram, até porque, né, não tinha como eu saber. E aí ele falou pra mim, falou assim, ó, provavelmente, muito provavelmente, a sua mãe também tinha transtorno afetivo bipolar. Porque o transtorno, ele pode ser genético, pode ser adquirido assim, por ambiente, né, por traumas, que no caso, era o caso da minha mãe, e, né, por isso que eu herdei na questão da genética dela também. Então, ele falou pra mim que muito provavelmente ela tinha, sim, o transtorno afetivo bipolar, o que piorou muito a situação dela, e veio acontecer o que, infelizmente, aconteceu com a minha mãe tão nova, né, gente, 23 anos. E naquela época não se falava muito, né, em transtorno, depressão. O povo achava assim que depressão ou era loucura ou era macumba. Tanto que a minha avó, ela fala que não, que foi macumba que fizeram para minha mãe. Mas eu sei que não, né, que se fosse nos dias de hoje, talvez se ela tivesse feito um bom tratamento com psiquiatra, com psicólogo, talvez ela estaria aqui hoje. Mas, enfim, é uma coisa também que não dá para mudar. Mas é isso, gente. Né, contei aí um pouco, porque sempre que eu falo um pouco da minha história, tem essa dúvida aí. Nunca falei nem até esse ponto, mas serve até pra gente, né, desabafar às vezes. É isso. Até os próximos. Beijão. Tchau.